Hora de falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva, algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. O tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. O São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Ubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante: se o Ubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. Bora falar agora sobre um meio atacante colombiano que já foi especulado no São Paulo e acaba de virar reforço do Fortaleza. Eu me refiro a Yerson Guzmán, jogador de 27 anos de idade que pertencia ao Torpedo Moscou da Rússia. Operação de compra fechada nas últimas horas pelo Fortaleza, mais um reforço do Lion que tenta escapar de vez da zona do rebaixamento. Importante contar que esse jogador tem valor de mercado de 2 milhões de euros e já foi especulado em pelo menos 2 últimas janelas no São Paulo. O tricolor nunca manifestou a intenção de contratá-lo. Posso assegurar para vocês que o nome chegou a ser discutido depois dele ter sido sugerido ao São Paulo, mas quando descobriu-se a necessidade de pagamento para a compra dos direitos econômicos, o São Paulo o descartou. Na temporada passada, a sua primeira, jogando no futebol russo, o Guzmán marcou 5 gols em 11 partidas. Jogador que havia se destacado muito com a camisa do Tolima no futebol colombiano. A última temporada dele por aqui, em 2024, de 44 jogos, 18 gols e 9 assistências. Quero encerrar esse vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca por reforços. Paulo Henrique Ganso e Zulmar, zagueiro francês, já jogou na seleção e pertenceu ao Chelsea, foram os nomes mais especulados no São Paulo durante o final de semana. Quero te dizer se algum deles tem chance de ser contratado. Começando com o Ganso. Você deve ter lido ou visto nas redes sociais uma imagem do Chapecó, que é um diretor adjunto de futebol do São Paulo, conversando com o Paulo Henrique Ganso dentro do gramado do Morumbi antes da partida entre Fluminense e São Paulo. O Ganso esteve nesse domingo no Morumbi por conta do jogo, depois do processo de aquecimento, quando ia para o banco de reserva, para os vestiários, ele bateu um longo papo com o Chapecó. E a partir daí, muito torcedor do São Paulo imaginando que o Paulo Henrique Ganso estaria sendo contratado pelo tricolor. Não é verdade. O Ganso já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro, o Ganso já foi utilizado na Copa do Brasil na 3ª fase, isso impede que ele se torne reforço do São Paulo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o que inviabiliza qualquer chance de negociação. O Chapecó foi lá para conversar com ele, até porque eles tinham uma relação de amizade da época em que o Ganso jogava no tricolor. Sobre Zulmar, zagueiro, você vai lembrar, viveu os melhores momentos da carreira com a camisa do Chelsea, chegou a jogar pela seleção francesa, ele está livre no mercado, depois de deixar uma equipe chamada Al Orobá, da Arábia Saudita. O jogador está livre e tem sido sugerido para clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e perguntei se esse nome havia sido sugerido e se tinha chance de a negociação acontecer. A resposta, abre aspas, não temos interesse. Diante desse cenário, com a negativa, dá para descartar o Zulmar e contar que o lateral direito segue sendo o grande objetivo do São Paulo no momento. O tricolor assegura não ter ninguém perto, até por conta daquela questão financeira, só pode ser contratado o jogador que estiver livre no mercado ou chegue a custo zero. Há muita dificuldade financeira. Hora de falar sobre o São Paulo e sobre um trio que custa muito e entrega bem pouco, pelo menos no ano de 2025. Lucas Moura, Oscar e Caleri são de longe os jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, mas são também aqueles que mais decepcionam na atual temporada. Os 3 machucados nesse momento. Lucas Moura, cujo salário é de 1.800.000 por mês, só fez 13 partidas no ano, com 3 gols e uma única assistência.
O Oscar, que custa R$1,5 milhão apenas ao São Paulo, há também a ajuda de um parceiro com parte dos vencimentos dele. O Oscar soma 21 jogos com 2 gols e 5 assistências. Já Caleri, que só volta a atuar no ano que vem por conta de um problema no joelho, que ganha R$1,3 milhão por mês, soma até aqui 18 jogos, 3 gols e 4 assistências. Só a título de comparação para você entender como a performance desses jogadores é ruim, o São Paulo disputou 37 partidas na atual temporada e fez 47 gols, o trio bastante abaixo. Pergunta que eu deixo é: qual dos 3 te decepciona mais em 2025? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Hora de falar sobre Carlos Miguel. Muita gente na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola me perguntando se o goleiro ex-Corinthians e que está de saída do Nottingham Forest pode pintar como reforço do São Paulo. Confesso que não entendi absolutamente nada a respeito dessa especulação. Afinal de contas, o São Paulo nunca declarou a disposição de contratar um goleiro. A única coisa que poderia facilitar essa negociação é a presença de Evangelos Marinakis, o magnata grego que acerta os últimos detalhes para virar parceiro do São Paulo em Cotia, é dono do Nottingham Forest, ou seja, é o cara que vai decidir o futuro do Carlos Miguel. Mas fui consultar, antes de gravar o vídeo, o presidente Júlio Casares para perguntar se existe alguma negociação, interesse, se o São Paulo ao menos demonstrou a intenção de abrir conversas. E a resposta: não. Carlos Miguel não cabe no orçamento do São Paulo, até porque vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 4 milhões de euros e é um goleiro que vai custar em salário pelo menos R$1 milhão por mês. A tendência é que o Carlos Miguel vire reforço de um clube brasileiro nos próximos dias ou semanas. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia hoje são os grandes com mais interesse na contratação de um goleiro. E a relação de John Textor e Evangelos Marinakis pode facilitar a ida do Carlos Miguel pro Botafogo, até porque o John, goleiro titular do Botafogo, tem proposta do West Ham. Mas o futuro do Carlos Miguel será conhecido em breve. O que dá para cravar é que Carlos Miguel não faz parte dos planos do São Paulo. O tricolor hoje tem como prioridades a contratação de um lateral direito em caráter de urgência, até porque o Cédric não tem dado conta do recado, e de mais um ponto. Se for possível contratar um meia e um zagueiro, bem. Se não, São Paulo vai com o que tem. Importante, mesmo o lateral e o atacante só serão contratados mediante acertos sem custos. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e não se encontra em condição de fazer investimentos altos. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos Marinakis. Dá para dizer que o acordo com o magnata grego está mais perto do que nunca de sair do papel, mas com uma nova condição. O tricolor deve fechar nos próximos dias um acordo tripartite que envolve o São Paulo, Evangelos Marinakis e um fundo investidor cujo nome ainda não foi revelado. A entrada desse fundo investidor é a grande novidade do acordo. Marinakis e São Paulo divergiram em relação a alguns detalhes e houve a necessidade da inclusão de mais um parceiro, que não muda o conceito do negócio. São Paulo segue no mercado em busca de receitas para transformar o potencial da sua categoria de base. Hoje o tricolor entende que tem 75% dos atletas em Cotia do nível C. Nível A e B, que é um nível melhor, é formado por 25% dos jogadores. Com investimento externo, o São Paulo entende ser capaz de buscar no Brasil e na América do Sul os principais jogadores de cada categoria, transformando e mudando completamente o seu perfil. Dessa maneira, o São Paulo vai pretender ter 75% dos seus atletas em Cotia de categorias e níveis A e B, e o restante de 25% de atletas de nível C. Dessa maneira, fica mais fácil de obter vendas de atletas quando eles chegarem ao profissional. Então, para vocês entenderem, o São Paulo se utiliza do dinheiro desse fundo para melhorar o nível de atletas nas categorias de base, usa da expertise e do profissionalismo de pessoas que trabalham nos grupos de Evangelos Marinakis para introduzir o profissionalismo em nível máximo na base, e no momento seguinte, quando esses atletas chegam ao time profissional, eles podem performar no São Paulo ou serem vendidos de forma prioritária para os clubes do Marinakis, que é dono de um time em Portugal, outro na Grécia, outro na Inglaterra, e ainda existe a busca por mais times pelo mundo. O projeto está saindo do papel. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa de São Paulo que o negócio nunca esteve tão perto de acontecer, e diante desse cenário, São Paulo imagina estar bem pronto para dar o próximo passo super importante, transformando a categoria de base numa enorme fonte de receita
nunca antes vista no futebol brasileiro. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o São Paulo com mais dinheiro em negociação envolvendo ex-jogador. Zagueiro Tuta, formado no tricolor, está trocando do Eintracht Frankfurt pelo Al Duhail do Catar. Operação de 15 milhões de euros ou 96 milhões de reais. O São Paulo já não tem mais percentual de venda futura, mas se beneficia graças ao mecanismo de solidariedade. O tricolor fica com 3% desse negócio, ou mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais. São Paulo que havia vendido o Tuta para o Frankfurt em 2019 por apenas 7 milhões e 800 mil. Recentemente, também graças ao mecanismo de solidariedade, São Paulo embolsou 2 milhões e 970 mil com a transferência do Lucas Perry do Lyon para o Leeds e mais 1 milhão e 100 mil reais com a venda de Vitinho do São Luís para o Tijuana, ambos do México. O Antony deve ser o próximo a garantir dinheiro, mas muito mais dinheiro do que as cifras que eu citei, com a saída dele do Manchester United. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.